Olá, Joyce, bom dia. Rayane, saudades de você. Monique, Juliana, bom dia. Daqui a pouquinho a gente começa. Esperar o povo chegar mais um pouquinho, né? Bom dia, Jane. Que legal ter você aqui, ao vivo. Seja bem-vinda. Saudade de você, Jane. Quando é que você vai aparecer por aqui, hein? Hoje vamos falar de clientes complexos, clientes desafiadores e como que o meu método terapia de verdade, pode ajudar vocês a atender esses clientes. E daqui a pouquinho a gente começa, vou esperar só mais um pouquinho, mais uns 2 minutinhos. Bom dia, Mike, seja bem-vindo. Daqui a pouquinho a gente começa. CV Reflexoterapeuta é o Caio. Bom dia, Caio. Seja bem-vindo. Parece mesmo, Jane. Me avisa, hein? Se estiver por aqui, me avisa, a gente dá um jeitinho. Vai lá visitar minha clínica. Você ainda não conhece, né? Vai ser um prazer te receber lá. Hoje teremos uma entrevista de uma terapeuta que eu admiro muito. Surpresa, hein? Ninguém sabe quem é. No finalzinho teremos a entrevista. Essa terapeuta usou o método terapia de verdade, o meu método, com um cliente desafiador, um cliente complexo. E deu super certo. Aí já a gente entende como que ela fez, como que esse método ajudou. Vamos começar então, já deu 5 minutinhos. Bom, clientes desafiadores, hein? Quem falou que ia ser fácil ser terapeuta? Alguns pensam, né, que ser terapeuta é fácil. Você vai lá pro seu consultório, atende um atrás do outro. Bom dia, Keila. Atende um atrás do outro, né? É só ouvir e dar uns conselhos ali, né? Mas a gente aí que já tá aí nesse movimento terapeuta de verdade, né? Já entendeu que não é bem assim, não é tão simples assim, muito pelo contrário. É uma profissão séria, complexa, que exige muita expertise, né? E a gente tem aqueles clientes que facilitam, sim, a nossa vida. São clientes super engajados, determinados, dispostos, apreciativos, né? Mas temos aqueles que desafiam a nossa expertise e a nossa paciência, não é? Eles são complexos, eles desafiam a gente. Alguns de propósito, né? Alguns é bem de propósito, outros não, é porque é o jeito deles mesmo e tá tudo bem. Bom dia, Sergina. Clientes resistentes, né? Esses complexos, eles são os resistentes, os sabotadores, os teimosos, os vitimizadores, os preguiçosos emocionais e os calados.
Como eles se comportam? Por que fazem o que fazem? Como que a gente pode lidar com esses clientes? Bom dia, Juliana, seja bem-vinda. Como ficar bem, como ficar bem, em paz e com muita paciência diante desses clientes desafiadores. Vamos falar de um por um? Como é que são os clientes resistentes? Como eles se comportam, né? São aqueles clientes inflexíveis, rígidos, eles se opõem ao que você diz, não é assim? Resistem mesmo. Inclusive resistem às perguntas que você faz, né? Você faz uma pergunta, você pergunta A, ele entende B e responde C, e diz que você falou D. São super resistentes mesmo, né? São firmes, fixos em suas ideias, em sua personalidade e jeito de fazer as coisas. São extremamente apegados à sua forma de ver e viver a vida, não só ver a si mesmos, as pessoas e a vida, mas também eles se apegam a isso como verdades absolutas. E é engraçado porque eles procuram a nossa ajuda, né? É como se eles, assim, tipo, desconfio que estou errado, esse cliente resistente, ele desconfia que está errado, mas ele não dá o braço a torcer, entende? Ele vai te desafiar, ele vai querer que você prove mesmo que você tá certo, ou que existe um outro jeito de ver e viver a vida. E ele não tá errado, não. A ideia é ser convencido mesmo, né? Como assim, você aceitar livremente todas as ideias que vierem? Claro que não, então eu tenho que ter uma postura de duvidar mesmo, de enquanto eu não for convencido. Bom dia, Nilson, seja bem-vindo. Muito bem. Aí temos os sabotadores, né? Tem os clientes sabotadores. Eles repetem quase que indefinidamente padrões, sem ver o que estão fazendo. Não é de propósito, eles não veem o que estão fazendo. Eles são criativos em repetir padrão. Você já explicou, você já desenhou, você já coloriu para ele o padrão dele. E ele não vê que ele insiste em repetir. E acontece deles te procurarem assim na sessão e falar assim: agora eu consegui, Marcelo, agora eu consegui, olha que legal. Não estou repetindo o padrão. Não estou repetindo, olha só, venci esse padrão. Aí ele te conta a história lá de que ele venceu o padrão dele, que ele rompeu um ciclo. Aí quando você vê, tá lá o padrão ainda. E ele crente que ele conseguiu. Esses são os sabotadores, né? E dá até dó de falar aqui, deixa eu te contar. Ainda não foi dessa vez. Tem repetição aí também. Esse assunto muito te interessa, Nilson? Oh, meu Deus. Ai, ai. Bom, temos os teimosos também. Como que são esses clientes teimosos? Eles parecem com os resistentes, mas eles têm uma diferencinha. Esses podem ser mais desafiadores que os resistentes, porque eles se convencem do que você ensina para eles. Eles se convencem, mas eles teimam em continuar fazendo as coisas do próprio jeito, um jeito doentio, talvez, para eles mesmos, segundo a própria essência deles. E eles acreditam bem que resultados diferentes dos que têm obtido podem acontecer fazendo as mesmas coisas. Né? Como é que você quer obter resultados diferentes se você continua fazendo as mesmas coisas, né? Mas o cliente teimoso, ele teima que é possível. E aí gera um desafio, porque você quer ajudar, você quer que a pessoa melhore, você quer que ela evolua, que ela cresça. Bom dia, Gisele, seja bem-vinda. E aí, o objetivo é esse, né? É isso que a gente quer para o nosso cliente, mas muitos desafiam esse nosso desejo, esse nosso objetivo, né? Amar o nosso cliente, amar o que a gente faz. Mas muitos, dependendo do jeito que o cliente vai gerar esse desafio. E aí temos as vítimas, os vitimizadores. Esses também são bem desafiadores. Eles confortavelmente se mantêm no lugar de vítimas. São coitados, sofredores, injustiçados, sem sorte na vida, lamentadores. É um lugar muito dolorido, vítima, mas ele é confortável,
Consegue perceber que há um conforto em ser vítima? Porque se você é vítima, você não precisa fazer nada. Você é vítima, você não tem culpa. Você não precisa fazer absolutamente nada. E você só vai reclamar mesmo dos outros ou da vida que te trouxe esse tanto de sofrimento, esse tanto de situações em que você se encontra neste lugar de vítima. Então, o cliente que é vítima, ele sente que ele não precisa fazer nada para mudar a situação, porque ele é vítima. Ele não é o culpado. Ele não tem uma coisa que se chama autorresponsabilidade. Tem que desenvolver isso nesse cliente. O outro, né, no caso aqui da vítima, o outro é que tem que mudar a vida, que tem que mudar a circunstância, que tem que mudar, porque ele é vítima. Ele não fez nada, ele, né? Ou que alguém tem que ir lá e salvar essa vítima, né? Tirar ele desse lugar. Então, como tem esse ganho, né, delicioso de não ter culpa, daí ele não tem a responsabilidade de fazer nada para melhorar a vida, para ser mais feliz, é um desafio tirar esse cliente deste lugar de vítima. É um desafio. Normalmente a vítima tende a ser resistente também em ser vítima, porque é confortável, ele é apegado a este lugar. Ele sente que provou para ele mesmo e para todos que ele é vítima. É possível que um cliente se manifeste mais de uma dessas características? É bem possível, é bem comum, inclusive. Normalmente não é só um, né? A vítima é uma sabotagem, se você for olhar sob um certo olhar, né? O vitimizador se sabota. É uma sabotagem ser vítima. O teimoso, ele é resistente, né? Mas às vezes o inverso não é o contrário não é verdade. Pode ser que, por exemplo, um resistente não seja teimoso. Ele resiste ao que você diz, mas quando você convencer ele, ele vai aplicar na mesma hora. Então, sim, pode haver uma mistura aí. Inclusive, a nossa entrevistada de hoje, nossa querida terapeuta exemplo em atender bem um cliente complexo, desafiador, ela tem um cliente que é 3 dessas características ao mesmo tempo. Olha que sensacional esse desafio, né? Ela já tá atendendo ele, acho que 4 meses, 4 meses já deu lá na clínica, e a diferença é absurda. A gente nem tinha intenção, né, de mudar essa pessoa. A ideia não é mudar o cliente, tornar um cliente resistente, flexível. Nem é essa a ideia. A ideia é daqui, te contar, vamos descobrir sua essência, vamos trabalhar em função dela, vamos ser felizes, vamos encontrar o seu lugar no mundo, o que você quer ser quando você crescer. A ideia é essa, não é mudar ninguém, mas muda, porque a pessoa escolheu se reinventar mesmo. Continuem fazendo perguntas, amei a pergunta, Joyce. Nem ia falar isso, realmente. Temos os preguiçosos. Os preguiçosos emocionais, que é o nosso caso aqui, né? Mas tende a um preguiçoso emocional ser preguiçoso talvez nas outras áreas, tá? Mas não é regra também não. Mas tende a ser assim. Os preguiçosos emocionais, eles gostam de estar no movimento zero, na velocidade zero, na direção zero e no trabalho zero, para encontrar a própria essência, né? Não são felizes, porque parece sim, eles te passam a ideia de que tá ótimo, só que estão ali, né, no seu consultório, mas eles passam essa ideia que, né, pra que eu vou fazer isso? Você passa, às vezes, um exercício para fazer, até na própria sessão, vai, escreve aí, não quer escrever. Eles resistem, tá vendo? Tem uma certa resistência, eles resistem a se manter nessa velocidade zero, porque há um conforto nisso também. Dá trabalho, né, gente? Dá trabalho, se fosse brincadeira participar, né, fazer parte de um processo terapêutico rico, engajado, né, sério. Não é brincadeira não, não é fácil não. Bom dia, Diego, seja bem-vindo. E aí,
Outra coisa também é que eles não são felizes porque parece que são, eles vendem essa ideia, mas eles não são felizes porque, primeiro, que estão ali no seu consultório pedindo ajuda, alguma coisa não tá legal, e segundo, porque fomos feitos de uma forma maravilhosa para crescer, para progredir, para melhorar, para aprender coisas novas, para viver coisas novas, né? Para caminhar numa direção que faz sentido para você e para o seu cliente também. O preguiçoso é a mesma coisa, ele foi feito para ir para algum lugar, mesmo que seja numa velocidade que no geral aí, na opinião geral, não seja uma velocidade tão grande assim. E quem é, né? A gente nem deveria estar com pressa para começar, para começo de conversa, a gente nem deveria estar com pressa. Mas enfim, ele tem que deveria estar em alguma velocidade, em algum sentido, claro, no sentido que faz diferente, que faz sentido para ele, mas não poderia ser zero, tem que ser uma velocidade maior que zero. E os preguiçosos emocionais, a velocidade é zero. Ajudar esses clientes a sair do zero é desafiador. Tá? Uma coisa é você pegar alguém que está numa velocidade pequena, constante ali, estável. Outra coisa, ajudar essa pessoa a ir para uma velocidade que faz mais sentido para ela, é mais fácil do que tirar esse ser humano do zero. Muito mais fácil, né? Então é um grande desafio. Temos também os clientes calados. Esses também são desafiadores, porque não dá para saber nada deles. Por mais que você pergunte, que faça perguntas maravilhosas, super bem pensadas, eles, por não terem o hábito de falar, eles são pessoas caladas, eles não treinaram essa fala, provavelmente eles não vão ser assertivos na resposta. Eles não sabem te responder, porque eles não têm esse hábito da fala. Então, nem sei se você poderia levar em consideração a resposta dele. Tem isso? Já pararam para pensar nisso? Né? E aí, olha, de qualquer forma, ele vai dificultar o seu trabalho, né? Porque você não tem muitos elementos vindos diretamente dele, da fala dele, para planejar o processo terapêutico desse cliente, né? Além disso, alguns terapeutas se incomodam muito com silêncio. É o seu caso? Quando fica um silêncio assim no consultório, você fica incomodado com aquilo? Você quer encher aquele silêncio de palavras, né? E outra, tem terapeuta que fala que o tempo custa passar quando o cliente não fala muito. É um terapeuta que gosta de ser distraído pela fala do cliente. Pensem aí essas coisas, vai pensando aí, não sei se isso é muito legal não. E outra, qual o problema do silêncio? Às vezes é bom, porque às vezes você já ouviu, vários. Aí um mais caladinho pode ser até bom. Até pra você descansar um pouco seu ouvido, sua mente, pode ser bom. Dar uns minutinhos de silêncio. Até pra ver se esse cliente toma a iniciativa pra falar alguma coisa. Tem alguns clientes que eu faço isso. São muito calados, eu falo assim, hoje eu não vou falar absolutamente nada. Faz parte do processo terapêutico do meu cliente calado, eu tirar 1 ou 2 sessões para ficar em silêncio. Para ver o que ele fala. E funciona, eles começam a contar algumas coisas. Até para ele treinar essa fala. Até para ele começar a se sentir à vontade ali no espaço que eu ofereço para ele treinar isso, esse dom que temos da fala, de poder expressar o que acontece com ele, o que ele sente. Então, é interessante a gente fazer umas coisas. O objetivo não é o cliente. Nós aqui, no Movimento Terapeutas de Verdade, o nosso objetivo não é o cliente, não é a gente. É confortável para mim quando o cliente enche o espaço de palavras. É confortável para você, mas a ideia é essa. É o seu trabalho, né? O trabalho tem que ser seu, não do cliente. Então, pode ser interessante ficar em silêncio algumas sessões para ver o que ele faz com o silêncio que você vai proporcionar para ele. E funciona, tá? Não teve uma sessão de cliente calado meu que ele continuou calado.
Nem que ele pergunte, você tá calada hoje? O que foi? Né? Joyce, ele mesmo às vezes pode se incomodar com o próprio silêncio. Incomoda. Até porque, por ele ser calado, o que ele faz no dia a dia dele? Ele vai colecionar pessoas que falam. Que ele não precisa falar nada. Então ele não treina. Aí você, terapeuta, não é o educador emocional? Porque dentro da nossa linha aqui a gente ensina coisas para os nossos clientes. A gente educa a inteligência emocional do nosso cliente. Ensina a sentir, ensina a pensar, ensina a se comportar. Então, nós como treinadores, consultores emocionais, é importante que a gente atue para o bem do cliente, para o bem maior dele, não para o conforto. Vejo muito terapeuta trabalhando para o conforto do cliente. O cliente está mal, vamos tirar toda a dor dele, que aí fica confortável para o cliente, mas é o melhor para o cliente. Então, para um bem maior do cliente, é importante que a gente atue. Agora, como é que você vai fazer isso se você não se cuidou? Como é que vai sua autoestima? Lembra que uma das primeiras lives eu fiz questão de falar de autoestima? Porque se você tem autoestima baixa, como é que você vai lidar com esses clientes aqui? O resistente, como ele vai te afetar? O sabotador. Vou falar disso aqui agora. Como que afeta a gente esses clientes? Por que a gente treme as bases na frente desses clientes? Por que a gente às vezes se irrita com esses clientes? Eles mexem com você, com o seu emocional. Por quê? Porque às vezes o seu emocional não tá legal. Então, antes, cuidar, né? Vou falar até babar com você sobre isso. Entenda que movimento terapeuta de verdade, o terapeuta tem que se cuidar. Senão ele não dá conta. Ele trava. Porque é um desafio, gente. A nossa profissão não é brincadeira, não. Quem falou que ia ser fácil ser terapeuta? Aquela sessão lá. Um suporte por trás para um terapeuta de verdade estar atuando ali. E ele, né, já até falei em um vídeo aí, ele nem poderia atender tantas pessoas assim. Ele tem que ter um limite de atendimento. Limite bem pensado, bem modesto, para ele dar conta. Segunda, você vai usar o silêncio, Nilson? Fica à vontade. Você já fez isso, né, Nilson? Você já fez isso. Ai, meu Deus, como eu sofro nessa vida. Mas tudo bem. Mas vai indo muito bem, né, Nilson? Fala a verdade. Tá ótimo. Muito bem. E, ó, vamos falar das vantagens de ter esses clientes? Vantagens, Marcelo? Vantagem de ter esse cliente é vantagem. Ó, lá vem eu, né? Vendo, quando romanticamente vendo beleza em tudo, né? Lá vem eu. Mas você não tem muita opção não, né? Esses clientes vão chegar pra você e aí, como é que você vai lidar? Tem a opção de sair correndo. Tem também, fugir, indicar para outro cliente, para outro terapeuta. Mas para nós aqui, terapeutas de verdade, capacitados, fugir não é uma opção. Então nós vamos enfrentar. Bom, clientes complexos nos testam. Obrigada, Nilson. Bom demais, amo esse tratamento. Que bom. Muito obrigada. Que bom que você confia. Clientes complexos nos testam nossa expertise, nossas habilidades de usar as nossas técnicas, as técnicas que a gente andou adquirindo, né? Testam a nossa personalidade com as características positivas que a gente já conseguiu desenvolver, né? Ou não, aí entra o ponto. Testam essas características que você já desenvolveu ou que você não desenvolveu. Ó. Não só testam, mas se você olhar do jeito certo, nos dão a oportunidade não só de ver como estamos, mas de nos desenvolver para o sentido que desejamos. Bom dia, Cássia. Seja bem-vinda.
nos dão essa oportunidade de desenvolver, né? Por exemplo, se um cliente te faz mal, te irrita porque ele é complexo, é hora de você parar para pensar, por quê? Por quê? E o que eu posso adquirir de desenvolver alguma característica de personalidade que vai me ajudar a lidar melhor com esse tipo de cliente, até porque existem pessoas por aí dessa forma, não é só cliente trabalho. Daí a gente se torna um ser humano melhor. E outro ponto também, né? Porque se pergunta aí, né? Dentro desses 6 tipos de clientes que eu citei, se pergunta aí, por que esse cliente específico te afeta? Por que esse cliente específico te afeta? Falei de resistente, sabotador, teimoso, calado, preguiçoso emocional e vitimizador. Qual desses te afeta? Por que ele te afeta? Isso, Joyce, eles podem servir de espelho para nós nos avaliarmos. Esse é o ponto. Observar a contratransferência também. A Joyce está usando um termo complexo, contratransferência, que eu tenho lá no curso que eu dou, mas aqui eu não gosto de usar esses termos assim, técnico demais, não, que a ideia é simplificar a coisa para nós, transformar essas trocentas nomenclaturas técnicas que conta para você que é difícil ser terapeuta. Eu quero traduzir isso para o nosso linguajar do dia a dia, para ficar fácil ser, e simples, porque de fato ficar mais simples ser terapeuta, um terapeuta de verdade. Mas é isso, eu tô falando, essa live é sobre transferência e contra-transferência. Mas, voltando para o nosso linguajar aqui, eu nem ia usar esse termo, mas já que você percebeu, Joyce, é isso aí mesmo. Por que esse cliente específico te afeta? O que tem nele que te tira a paz? Porque você o atraiu para o seu consultório. Você atraiu esse cliente. Por que você fez isso? O que ele pode te ensinar sobre você mesmo? O que ele pode te ensinar sobre o que ainda precisa resolver dentro de você e sobre as qualidades que você ainda precisa desenvolver como pessoa, até para se sentir melhor consigo mesmo. Não é só para atender bem, é para ser um ser humano melhor. Então se pergunta essas coisas, não é à toa, não é do nada. O terapeuta que pode ter um quesinho de vítima, ele pode facilmente falar, não, o cliente que é sabotador que tá errado. Cliente resistente, puxa vida, cliente resistente, que absurdo. Ele tem um quesinho de vítima, ele é vítima de um cliente resistente. Por que o cliente resistente não pode ser mais flexível? Porque ele aprendeu a ser resistente, gente. Por algum motivo ele é resistente, tá tudo bem ele ser resistente. O que não pode é ele te pagar pra você ficar com raiva dele, né? Ele tá te pagando pra você ajudar ele. Então vamos aproveitar essas oportunidades pra gente aprender mais sobre a gente, se tornar pessoas melhores também, não só pro cliente, mas pra vida, pras pessoas da nossa vida. E se vocês olharem do jeito certo, tudo é oportunidade. Já falei disso num outro vídeo, né? Nossa função nunca foi atrair clientes para aprender com eles, né? Nossa função nunca foi atrair clientes para aprender com eles. Nossa função, nossa intenção sempre foi unilateral, da nossa parte para o cliente, tá? E deveria continuar sendo unilateral. Eu entregando algo para o meu cliente. Mas, quando humildemente, né, olhamos com cuidado, aprendemos de tudo e com tudo. E de todos, sempre que a gente se permite. Né? Somos influenciados e influenciamos pessoas. Somos influenciáveis. Somos inspiráveis. Né? Se a gente olhar do jeito certo com humildade, tudo pode ser motivo de aprendizado. Tudo pode ser oportunidade. Então, sim, se a gente olhar do jeito certo, aprendemos com cada cliente que passa pelo nosso consultório
quando a gente tem essa disposição de aprender. Para melhorar quem a gente é em essência, para chegar mais perto, cada vez mais, desse lugar que a gente quer chegar, segundo a nossa essência, aí sim, podemos ver que os nossos clientes nos afetam, nos influenciam para o bem ou para o mal. Então, um cliente desafiador para você, porque um cliente pode não ser desafiador para mim, e pode ser para você. Um cliente desafiador para você, ele pode estar te influenciando para o mal, tá? Como que um cliente poderia te influenciar para o mal? Vamos falar um pouquinho sobre isso. O cliente complexo, ele poderia despertar em você emoções negativas em relação ao fato de você ter escolhido a profissão terapeuta. Ele pode te fazer questionar a sua decisão, né? Porque se torna difícil, desafiador atender esse cliente, né? Você facilmente pode começar a duvidar da sua capacidade, da sua expertise, não só de ajudar esse cliente, mas os outros também. Esses desafiadores, eles podem impactar a sua autoestima, podem influenciar você nesse sentido. E se você ainda comete o erro de não manter uma supervisão clínica, uma terapia individual, esse cliente inconscientemente, obviamente, pode estar despertando algum trauma seu. Ele pode estar lembrando alguém da sua vida pessoal, pai, mãe, sei lá, alguém, tá? Se você não se cuidou, se você não tratou seus traumas. Além disso, você pode começar a questionar o seu valor como pessoa, porque esse cliente te afeta, inevitavelmente, né? Ele afeta a sua atitude para com ele, você devolve. Se te afetou, você vai reagir de alguma forma. Por mais que você se controle, de alguma forma você passa para ele, você devolve para ele as emoções negativas que você experimenta ao atender ele. Né? A gente está transmitindo o tempo inteiro e recebendo o tempo inteiro as emoções dos ambientes que a gente frequenta. O consultório é mais um, o seu consultório é mais um ambiente que você está ali recebendo e transmitindo. Então, o seu cliente, ele pode sentir, de alguma forma, essas emoções, as reações a essas emoções negativas. Não pense que é só o cliente complexo que pode te afetar negativamente. Olha só, o cliente tranquilo também pode te afetar negativamente. Exatamente por ele não representar um desafio, ele pode te afetar negativamente. Pode gerar em você uma falsa sensação de que está tudo bem com a sua prática e com a sua personalidade, gerando uma zona de conforto, um acomodar indesejável para o terapeuta de verdade. A gente tem mania de só ver quando a coisa incomoda a gente, mas quando fica confortável demais, abre o olho também, presta atenção, porque o conforto é inimigo do progresso. Isso vale para os nossos clientes confortáveis, tá? Percebem que o problema não está no problema de novo? De novo, o problema não está no problema, né? Porque se eu recebo esse cliente específico dessa forma, é a minha lente específica que vê dessa forma. Entendeu? Às vezes um outro terapeuta não veria como um desafio aquele cliente. Não é verdade absoluta que o cliente resistente para você vai ser resistente para outro terapeuta. Né? É a minha lente que está vendo dessa forma. Daí, se eu não prestar atenção, eu perco conteúdos extremamente importantes, inclusive sobre mim mesma. E o pior, né? Deixa eu me afetar negativamente, acreditando que o problema está no cliente. O que, de novo, afeta negativamente o processo terapêutico daquele cliente, porque eu estou afetada. Percebeu que é um ciclo? Ó, o cliente me afeta e a afetada afeta o cliente de forma negativa, por causa da minha lente. Eu falei, acho que no vídeo de ontem, da condescendência. Não foi? Se eu não tô doida, foi.
E aí, é exatamente a mesma coisa o contrário. Se o cliente me afeta positivamente, eu devolvo isso positivamente para ele também, com a condescendência, inclusive. Né? Um cliente que me elogia, um cliente que me põe lá pra cima, um cliente que posta nas minhas redes sociais. Melhor terapeuta do mundo, e não sei o que. Se isso mexe comigo, se isso entra dentro de mim, isso pode me afetar negativamente. Porque não deve ser a opinião de alguém sobre o meu trabalho que deve definir como é o meu trabalho. Entenderam? Então tenham, daqui a pouco eu vou falar a solução de tudo isso, tá? Parece que eu só tô problematizando. Pera aí que vai chegar aí. E aí, ó, então, da mesma forma que um cliente complexo pode me afetar negativamente, um tranquilo também pode me afetar negativamente. E da mesma forma que um cliente complexo e um cliente tranquilo podem me afetar positivamente, se eu não perder a autocrítica, a minha autoanálise, a minha autocrítica, de eu saber onde eu preciso melhorar ainda no meu trabalho, eu enxergar isso, ó, porque se eu cedo aos elogios, se eu fico condescendente aos elogios, se eu deixo aquilo subir a minha cabeça, eu vou pensar assim, ah, que ótimo, nota 10 pra mim, melhorar em quê? Nada, não preciso. Porque eu pego a opinião de um cliente ou dois, ou vários que seja, e absorvo aquilo pra mim, e eu perco a autocrítica, eu perco a oportunidade de crescer. Aquilo me acomoda, me põe na zona de conforto, né? E isso com o cliente tranquilo, não perca a autocrítica diante dos elogios dos clientes tranquilos, diante dos resultados dos clientes tranquilos, que eles tendem a ter resultados muito rápido, tá? E também não perder a oportunidade de aprender a ajudar aquele cliente complexo e talvez, quem sabe, aprender um pouco mais sobre mim e minhas dificuldades, em termos de personalidade, inclusive, de traumas, das contratransferências e tudo mais, né? É a oportunidade. Essa é faixa preta no assunto, tá bom? Obrigada, Nilson. Os clientes como oportunidades, tanto os complexos quanto os tranquilos. Se você lidar do jeito certo com eles, você vai conseguir crescer, apesar das críticas ou da ausência de resultados, e vai conseguir crescer mesmo com muitos elogios. Né? A ideia é que uma pessoa com autoestima alta, ela não depende de elogio nem de crítica para seguir o caminho. Por quê? Porque ela está dentro já da essência dela, ela sabe qual é a essência dela, ela já vive essa essência intensamente e ela já construiu uma linha de trabalho, uma linha de evolução na direção que faz sentido para ela, para que ela chegue nesse lugar que é o lugar dela no mundo. Então, se eu tô nesse movimento, se eu já entendi a minha essência, eu tô nesse movimento que faz sentido para mim, o elogio e a crítica não vai fazer a menor diferença, porque, na verdade, eu vou me dar o direito de errar, de não estar 100%. Afinal, eu tô a caminho, né? E eu tô também melhorando características em mim que fazem sentido para o meu momento atual. Qual é o momento que eu vivo hoje? Eu preciso melhorar o que hoje para eu ficar bem hoje comigo? Então, eu vou ser coerente com isso. Eu não vou melhorar o que o outro criticou para ficar confortável para o outro. Eu vou melhorar aquilo que faz sentido para mim. Então, a crítica não vai me afetar pro lado negativo e nem o elogio, de me acomodar. Tá? Muito bem. Aí, chegou um cliente desafiador no seu consultório. E agora? O que você faz? Foge, enrola ou enfrenta? O que um terapeuta de verdade faz? O método terapia de verdade, o método que eu criei e desenvolvi para vocês, tá? Criei e desenvolvi para vocês.
te entrega a expertise para lidar com cada um desses clientes complexos. Como se você estivesse de um cliente que não representa um desafio para você. Como se fosse, assim, estável sua prática terapêutica. Querem ver na prática como isso funciona? Vamos chamar a nossa querida terapeuta de verdade, sensacional, entrevistada de hoje, Keila Faria. Keilinha, eu acho que você está aí sim, né? Deixa eu achar como é que eu faço para te chamar. Eu esqueci como é que faz isso. Não, não é isso. Não é isso também? Desliguei. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Keilinha, manda um oi pra mim pra ficar. Deu certo. Oba! Temos Keilinha hoje entrevistada. Nossa querida terapeuta de verdade, lá da clínica, com resultados maravilhosos, aplicando o método. Tudo bem. Keilinha atende, gente, Keila atende um cliente teimoso, vitimizador e resistente. Pensa, 3 em um, se bobear, botador também, né, Keila? Se bobear é tudo, 6. A gente tá falando que é 3, mas acho que na verdade se bobear é o 6 de uma vez. Né, Keilinha? Então, queremos saber de você, Keila. Como é que você lidou com esse cliente? Esse cliente está lá sendo atendido por você já há 4 meses, né? A gente quer saber como esse cliente chegou e como esse cliente está hoje. Então, antes, né, de você conhecer esse método que eu apresentei para você desde... Você está no curso desde março, né, no treinamento, desde março ou abril, não lembro direito, quando você entrou. Antes desse treinamento, que você passou lá na clínica, como que você lidava com clientes assim? Clientes teimosos, vitimizadores e resistentes. Bom dia, pessoal. Bom dia, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Aham. Bom, antes, para mim, era muito desafiador, porque dava vontade de fugir mesmo. Provavelmente, se eu tivesse conhecido esse cliente antes de conhecer o método, eu acharia muito difícil conduzir a terapia, saber o que falar, as perguntas que fazer, e provavelmente teria deixado a terapia, porque eu não saberia conduzir da forma correta. Muitos desses clientes, né, teimosos, resistentes, eles param a terapia. Eles param, por, realmente, alguns, né, por motivos pessoais, a gente não vai falar que são todos, né, mas a grande maioria para por falta de expertise da parte do terapeuta de conduzir esse cliente que representa um desafio para ele, um cliente complexo. Tudo bem. No método terapia de verdade, a gente treina, né, o terapeuta a se tornar expert por principalmente desenvolver características essenciais para um terapeuta de verdade. Naquelas aulas que eu dei para sua turma, Keila, treinei vocês em várias dessas características, né? Quais características que eu passei o treinamento para vocês que você acha que foram imprescindíveis para saber conduzir a terapia desse cliente complexo? E por que você acha que foi interessante essas características? Bom, primeiro de tudo foi entender como adotar uma postura de liderança correta, porque isso deixa o cliente mais à vontade, isso impacta mais. E como o cliente está lá resistente, teimoso, passar essa segurança para ele, ele não tem aquela necessidade de se proteger, de ficar resistente. Então, isso para mim foi uma coisa muito boa de aprender. Outra coisa, aprender a fazer as perguntas do modo correto. Saber os tipos de pergunta, a hora certa de fazer, como fazer. Foi muito bom, porque eu consegui fazer um raciocínio mais certeiro com esse cliente. Ele
eu fui ensinando para ele como ele conseguir encontrar as respostas. E isso é bom porque ao mesmo tempo que você ensina o cliente a viver, ele aumenta a autoestima dele, ele se sente mais capaz, né? E eu vi muito isso nesse cliente que eu tô atendendo. Outra coisa também foi observar outras características além do óbvio. Não me prender só no que ele está falando, mas conseguir ver muito mais coisas para analisar melhor essa personalidade aparentemente difícil, por que está acontecendo aqui. Isso me mostrou que eu estava precisando ser mais humilde como terapeuta e facilmente eu poderia me sentir atacada pela reação desse cliente, me sentir mal e acabar reagindo mal também. Então, entender essas coisas me ajudou muito. Acho que isso foi o principal. Que ótimo! Fico feliz de ter conseguido te ajudar nesses aspectos. E parabéns por se permitir humildemente aprender as coisas e pôr em prática os tópicos que eu coloquei lá no curso. Parabéns! Quais foram as vantagens de você ter em mãos um planejamento da sessão desse cliente? Bom, ficou muito mais prático, mais fácil, porque principalmente para passar os assuntos, porque aí, por ser uma forma mais dinâmica, mais leve, com músicas, e ficou muito mais prático para mim. Segundo, por ter aquele planejamento, talvez às vezes voltando nas anotações, às vezes eu via aquele detalhezinho, eu lembrava, esse detalhezinho que é importante eu falar. E talvez passaria despercebido para mim, se não tivesse esse planejamento, essa forma como foi planejado. Então, foi muito bom. Ai, que bom. Realmente facilita o trabalho do terapeuta ele ter essa sequência de assuntos que eu entrego no curso, né, que eu dei para vocês. E é uma sequência básica, né? É uma sequência universal. Porque a gente é igual, né, o coração. O médico sabe exatamente onde está o coração de todo mundo. Varia a pessoa, mas o coração está sempre no mesmo lugarzinho. A mesma coisa, certas coisas emocionais, certas coisas relacionadas à mente. É padrão, porque fomos feitos de uma forma padronizada, organizada. A essência varia, mas existe um padrão, eu encontrei o padrão e eu entrego isso no curso. Muito bom. E seria esse planejamento de sessões que eu entrego o padrão para todos os clientes. E serve para outros clientes também, né, Keila? Acho que outros que você atende, você consegue usar esse planejamento, não é isso? Ah, sim, eu senti que eu consegui impactar muito mais por seguir esse padrão, claro que adaptando a cada tipo de cliente, fazendo diferente assim, o assunto que ele mais está precisando, mas foi muito mais fácil impactar até os clientes mais fáceis, os mais tranquilos, foi muita diferença que eu senti. Ótimo, que bom. O que tem nessas sessões que você sente que impacta e inspira esse cliente específico aí, teimoso, vitimizador e resistente? Bom, como a gente falou aqui, existem assuntos nessas sessões que são universais, que são importantes para todo ser humano, e que muitas vezes a gente não aprende durante a vida. E aí, por ele ter sido planejado, essas sessões planejadas de um jeito leve e dinâmico, eu acho que esse cliente complexo foi tirando aos pouquinhos essa complexidade dele, essa resistência, aos pouquinhos foi impactando ele. Às vezes eu fazia a sessão, pensava assim, não sei se vai dar resultado. E sempre dava, a cada sessão eu sentia um pouquinho menos aquela resistência. E hoje em dia esse cliente é muito mais aberto, muito mais fácil o acesso, ele admite mais as coisas, sabe? Entende mais o que ele está precisando melhorar, sem olhar para as outras pessoas. E isso tudo, o que mais impactou, eu acho, é que isso tudo acontece de forma tão natural
que impacta a pessoa. Ela vai sem perceber e gosta daquela melhora. Isso é muito interessante. Isso mesmo, exatamente. Keila, quero agradecer você por ter participado aqui com a gente dessa entrevista. Está sendo um prazer ter você lá na clínica como um integrante da minha equipe. E esses resultados que a Keila colocou, gente, eu estou presenciando. Está acontecendo. E ela que acompanha, mas eu estou por trás de todo o processo desse cliente. E está sensacional as mudanças, as diferenças que foram acontecendo na vida mesmo desse cliente, na percepção, no acesso à essência, na permissão de se sentir livre de ser para ser quem é. E tudo tem a ver com a condução da Keila. Né? Eu participei somente de uma sessão desse cliente. As outras sessões foi a Keila o tempo inteiro. Então, o cliente está super satisfeito com a sua condução, Keila. Dá para ver pelos resultados que ele vem apresentando. Muito obrigada por confiar em mim, no meu método, a ponto de colocar em prática um método diferente, é novo, é inovador, é uma coisa muito nova e precisa confiar para poder fazer. Te agradeço muito a confiança e a sua confiança só reforçou que o meu método realmente funciona e que eu precisava levar isso para o mundo, para as pessoas conhecerem também. Agradeço a entrevista e tenha um excelente dia. Pessoal, Obrigada, eu que vamos agradeço. encerrar. Pode despedir de todos aí, fica à vontade. Ah, tchau, pessoal. Obrigada. Te Eu sei atropelei. como é. Gente, vamos encerrar a live. Agradeço muito vocês, a atenção que vocês me deram mais hoje, né? Com mais esse assunto, né? Terça-feira não vou fazer live, mas tem vídeo, um vídeo bem legal, já preparadinho para vocês aprenderem mais sobre os sabotadores. Vocês estão gostando desses vídeos que eu estou postando sobre os sabotadores, terapeuta de verdade? Vocês já tinham parado para pensar nessas coisas que eu estou falando com vocês? Né? Então, pensem mesmo, se analisem, né? A ideia não é só problematizar, entregar a solução, entregar a ferramenta para vocês se tornarem melhores a cada dia. Espero estar conseguindo fazer isso, acredito que sim. E terça não tem live por ser feriado. Tonizinho na área, não dá para fazer live, a não ser que a gente faça em duplo, entendeu? Mas não vai dar muito certo, né? É melhor, né? Melhor não insistir, tem coisa que não dá. Mas na sexta que vem tem live, vamos falar sobre a concorrência. Amanhã tem um videozinho falando sobre isso, sobre um resuminho do que eu vou falar na live de sexta-feira que vem. Até lá, vários vídeos falando sobre os sabotadores do terapeuta de verdade. Aproveitem bastante todo esse conteúdo. Está sendo um prazer para mim entregar esses conteúdos para vocês. Um abraço a todos, tenham um excelente dia. Sejam terapeutas de verdade. Hoje e nos próximos dias também. Tchau, gente.